pode ser mudado. Está lá a pergunta. Para que vivemos? Não é? Qual deve ser, de fato, a nossa busca? Então, se nós formos capazes de compreender essas questões, bem-aventurado seremos. Em Efésios 4, capítulo 4, versículo 18, vai nos colocar que com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza de seus corações. É aí que começa as questões das nossas aflições, porque caminhamos com corações entenebrecidos, orgulhosos, cheios de apego, de vaidade, de questões que às vezes não queremos abrir mão. E assim vamos trazendo, somando para nós mais aflições. E não fazemos a nossa parte, não cumprimos com a nossa parte, às vezes, que é alavancar a nossa evolução. Temos que compreender, temos que amainar esse nosso coração entenebrecido, compreendendo, não agora dentro do Evangelho, mas lá no livro dos Espíritos, quando nos diz que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que Ele é nosso Pai e é soberanamente justo e bom. Quando nós compreendemos isto, nós entendemos com mais resignação as aflições que passamos neste mundo de prova e expiações. Porque nós não temos um Pai que castiga, nós temos um Pai que nos educa. E educa exatamente naquilo que cada um de nós precisamos. Olhando daqui, não vejo ninguém semelhante. Nossa, mas fulano é um pouco parecido. Todas as carinhas bastante diferentes, cada uma com as suas peculiaridades. Assim são as nossas aflições, cada uma de acordo com a necessidade, com a especificidade de cada um de nós. Então, não precisamos ficar apreensivos com aquele que sofre mais. Não precisamos de ficar tensos. Quantas vezes, outro dia mesmo, numa aula, uma colega levantando o questionamento, porque uma criancinha com um problema grave, sofrendo muito. Não precisamos ficar apreensivos com isto, quando nos apropriamos que Deus é soberanamente justo e bom. Portanto, todas as causas são justas. Todas as causas têm o seu fundamento. Deus não seria um Pai misericordioso se Ele privilegiasse uns em detrimento dos outros. Cada um passa pelaquilo que precisa e necessita de passar. Assim, sofre a criança como sofre o ancião de 99 anos. Sofre o rico como sofre aquele abastado que mora com regalias, que tem uma condição financeira farta. Sofre nós, que não somos celebridade, e sofre também aqueles que estão na primeira página, como celebridades. Porque estamos num lugar de provas e expiações. Porque ainda precisamos de nos ajustar
as leis divinas, que por ignorância e em algum momento, seja nesse ou naquele outro, nós infringimos. E está lá no Evangelho, nós vamos ter que acertar até o último ceitil. Não vai ter jeito. Nós vamos ter que quitar a nossa dívida. Então, a aflição, a dor, o sofrimento, não é castigo, ela é contingência da vida e é para nos reparar e nos colocar em direção ao progresso e à evolução que temos que cumprir para a nossa destinação, que é fazer brilhar a nossa luz. Cabe lembrarmos que evitável é todo o sofrimento que adicionamos por fragilidade íntima ao sofrimento inevitável. Mas será que realmente nós colocamos sofrimento evitável no inevitável? Colocamos. Com os nossos corações endurecidos, com dificuldade ainda de perdoar, de dialogar, de chegar ao irmão, ou até de chegarmos a nós mesmos, para nos reconhecermos falhos ainda em determinadas questões, nós colocamos sofrimento evitável nos sofrimentos, que dentro das questões de provas e expiações são para nós inevitáveis. Agora, irmão como Jerônimo Mendonça Ribeiro, espírita de Ituiutaba, foi capaz de evitar sofrimento. Por quê? Talvez vocês, a maioria, conheça a história de Jerônimo, e vale a pena a gente aqui relembrar. Ele, desde a infância, sofria de reumatismo, de artrite reumática deformante, e ao longo da vida a doença foi avançando e Jerônimo veio a ficar sem movimento, sem andar. E a cama, ele vivia numa cama, e a cama era a sua tribuna. Aquele sofrimento não impediu Jerônimo de gravar disco, de escrever livros. Fundou 2 centros espíritas, uma gráfica e uma creche. Fazia palestras pelo Brasil. Na sua cama, era levado e trabalhava. Era instrumento do Senhor. Podia ter ficado como vítima, se lamentando, já estava limitado na cama, mas ele evitou, diminuiu o seu sofrimento, cumprindo a sua tarefa de ser instrumento do Senhor. Então, Emmanuel nos diz que no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre elemento amigo e indispensável. Jerônimo testemunhou o ensinamento da doutrina espírita, que nos alerta que as aflições, a dor, o sofrimento não representa para o espírito nenhum tipo de desgraça. Antes, ela é, sim, um poderoso auxílio de redenção, de aprendizagem e de evolução. Assim como esse nosso irmão, diante de muitos sofrimentos, procuremos buscar resignação dinâmica, agradecer à vida o que ela está
nos trazendo, sorrir, porque às vezes, quando nos chega a aflição, nós temos a tendência de ficar carrancudos, de achar que o outro merece, não é, a nossa cara feia. E isso me lembra Chico, que um dia perguntou, uma repórter pergunta a Chico: Chico, você tem tantos problemas de saúde, está sempre com um bom semblante, sorrindo, e ele diz: a dor é minha, o semblante é do irmão. Então, que nós possamos também, diante das aflições, permanecer sorrindo, meditar, respondendo aquelas questões iniciais. O que a vida está me trazendo? Que vida eu estou levando? Realmente essa é a minha destinação? É para isso que eu estou aqui? Para permanecer, às vezes, nesse ciclo vicioso que a gente, às vezes, costuma se afundar, como parecendo uma areia movediça, né? Que a gente fica ali repetindo sempre o mesmo hábito, o mesmo equívoco, o mesmo engano. Vamos buscar, diante da aflição, aprender, corrigir, crescer, avançar, libertar-nos ao ponto de podermos reescrever a nossa história. Lembrando que no Evangelho, no capítulo em estudo, nos traz, só um pouquinho, nos fala bem pontuado sobre as questões das nossas aflições. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de satisfação: eu fui mais forte. E nem sempre, diante das aflições e dos sofrimentos, nós colocamos o que o Evangelho vem nos conclamar. Às vezes, nos colocamos no papelzinho da vítima: eu não vou dar conta, do desesperado: meu Deus, nossa mãe, eu estava aqui tão escondidinho, como você me achou, não é? Para me mandar uma vivência dessa. Tão pesada, eu não merecia, eu não pensei em passar por isso. Como? Não tem mais jeito de nós tentarmos ou nos disfarçarmos ou transferir para o vizinho, para o marido, para o filho, para a sogra. Temos que nos apropriarmos das nossas responsabilidades perante as consequências, perante a lei de causa e efeito. Não adianta vir aqui, alisar a cadeira da casa e não nos apropriarmos dos conhecimentos que aqui nos são passados. A responsabilidade é nossa. Aqui também vem nos esclarecer que bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão cenduplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. É neste sentido que Jesus estava nos colocando, que bem-aventurados aflitos, porque quando nós, com essa resignação dinâmica, com esta capacidade de compreendermos que estamos colhendo as consequências da nossa imaturidade espiritual, nós vamos adquirir bom ânimo para seguir em frente, escolhendo melhor, usando melhor o nosso livre-arbítrio. Espera aí. Em Timóteo 1, capítulo
primeiro, versículo 13, a mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Então, as palavras, né, aqui vêm nos dar bom ânimo para que nós possamos vencer a nossa imaturidade espiritual. No versículo, primeira carta de Pedro, né, capítulo 4, versículo 8, acima de tudo cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não temos outro caminho a não ser o caminho do amor para conosco, do amor para com os nossos irmãos de caminhada. Perante as aflições, devemos indagar que mensagem oculta a vida está me enviando através desta dor. Quais são os atos ou atitudes que me levaram a esses acontecimentos negativos? Como transformar esses sofrimentos em crescimento interior? Quando questionamos estas questões, é para a gente, diante das aflições, se desesperar, se entregar, permanecer resistentes ou inflexíveis? Não. Temos multidões de equívocos? Temos. Cada um de nós tem. Mas pelo amor, nós podemos vencer, fazer diferente, nos renovar. Se ainda não podemos estar e fazer como nosso irmão Jerônimo Mendonça, que venceu de uma forma tão linda as suas provações, nós podemos tentar. Tentar e tentar. Existe uma história que conta de um livro de moral e cívica, de Cerqueira e Bertolin, que nos fala assim: não posso. Era um rapaz preguiçoso e muito covarde, e quando lhe pediam para fazer alguma coisa, o rapaz chamado Não Posso dizia: não posso, porque o nome dele era Não Posso. Ainda sem ter experimentado, ele já ia dizendo: não posso. Se lhe faziam alguma pergunta, respondia: não sei. Talvez devia até falar: não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Se tinha que estudar uma lição, saía com essa: não posso. Tinha também um outro rapaz chamado Não Quero. Não era preguiçoso nem estúpido, mas tinha um mau gênio, era teimoso. Se lhe passava pela cabeça não fazer alguma coisa, não fazia e não tinha quem o convencia a fazer. Se ficava de mau humor, seus colegas não conseguiam, por mais insistência, levá-lo a um passeio ou a um divertimento qualquer. Aborrecia os outros porque só queria o que bem entendesse, sem tudo e por tudo. O fato é que ninguém gostava do Não Quero. Tinha também um outro rapaz chamado Não Consigo. Era um rapaz bonito e sorridente, mas também preguiçoso. Tudo o que se pedia para fazer, antes mesmo de tentar, já saía dizendo: não vou conseguir.
Dava um trabalho imenso fazê-lo ter uma atitude positiva, mas em seu próprio benefício ele não conseguia. Ficava resmungando pelos cantos, colocando defeito em tudo que fosse feito, com inveja do sucesso dos outros. Tinha também um quarto rapaz nessa história que chamava Vou Tentar. Era franzino, pequeno, mas tinha um bom ânimo e uma grande persistência. Estava sempre pronto a tentar o sucesso. Costumava dizer: não sei se posso, mas vou tentar. Algumas vezes não conseguia, mas quase sempre era capaz de fazer o que experimentava. Um dia, interrogado em uma aula de matemática, respondeu: não sei o problema, mas vou tentar. E o mestre respondeu: é o que quero. Jovens experimentando sua capacidade. Nos estudos, Vou Tentar era o primeiro da classe. Não posso e não quero ficavam sempre em último lugar. E não quero abandonou a escola. Hoje, todos os homens feitos, não posso, é criado de um senhor muito exigente, chamado é preciso. Não quero é soldado raso e obedece ao capitão. Deve. Não consigo, trabalha na propriedade do Senhor, não tens desculpas. Vou Tentar é sócio da grande firma Felizardos e Companhia. Na questão das nossas aflições, nós somos como esses 4 rapazes. Quando ela chega, nós esquecemos que não foi endereçada errada, que nós somos os responsáveis, mas a gente acha que não posso. Eu não quero passar por isso. Eu não consigo vencer essa dificuldade. Diante das nossas aflições, nós, se permanecermos com corações entenebrecidos, nós vamos ter um chefe chamado é preciso, um capitão que vai nos dar ordens que você deve e vai cumprir. Vamos ter um senhor que vai nos dizer: não tens desculpas. Por isso, diante das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, só nos cabe ser vou tentar. Por isso que eu coloquei que nós precisamos tentar, tentar e tentar, num trabalho contínuo de muito amor, de muito perdão, primeiramente conosco, para depois nós sairmos repartindo essa bênção todas com os nossos outros irmãos e com a humanidade inteira. Assim sendo, meus irmãos, que um santo estímulo nos anime, que cada um de nós se liberte energeticamente, cada dia, do homem velho que tenta pulsar em nossos corações. Que nós possamos, compreender que nós precisamos de renovação e que o melhor momento para isso é esse momento, essa encarnação. Não tem outro momento presente a não ser esse aqui e agora. Por isso vamos finalizando com esse texto, tá? Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, nos diz: quando se diz hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Quando nos chegar alguma aflição, alguma dor, vamos nos lembrar de deixar os nossos corações mais entregue à providência divina.
vamos lembrar que se suplicarmos e pedirmos, a ajuda chegará. Não precisamos ficar rígidos no não posso, não quero, não consigo. Temos ferramentas suficientes colocadas à nossa disposição dentro do nosso íntimo para sempre sermos o vou tentar. Hoje é teu melhor tempo para ser o vou tentar. Sofres perda financeira, sofres falta de afeto verdadeiro, sofres de solidão, mesmo entre seus familiares, sofre pelo falecimento de entes queridos, sofre decepção com parentes em que depositava a confiança. No momento, teu agora é a melhor chance que Deus te deu para fazeres nova avaliação de teu conceito de fidelidade, de amizade, de respeito, de finanças e prosperidade, de morte física ou de morte moral, de desilusão ou de desapego. Não tem outro momento a não ser o aqui e agora. Por isso nós temos que ficar sempre no foco. Quem eu sou, onde estou e o que eu estou fazendo. Porque se nós ficarmos questionando essas coisas, nós vamos saber aproveitar o nosso momento, aonde estamos e o que precisamos de fazer ali. A nossa questão é que quando nós estamos numa situação, a gente já está pensando lá na frente. A gente já está fora daquela vivência. Hoje é tempo de mudança, agora é a melhor hora para mudar. No ranking da mudança, o tempo sempre introduz novidade. Quer dizer, a cada instante, traz algo que não era feito antes. Ele ocupa a posição número 1, sendo considerado o grande inovador do mundo. Então, no tempo, no ranking da mudança, o tempo sempre nos dá oportunidade. Nos traz um ombro amigo, nos traz uma intuição. Sempre nós somos socorridos. A existência humana nada mais é do que uma rede tecida através do tempo pelos fios de hábitos. Essa rede é geralmente muito tênue para ser notada e muitas vezes forte demais para ser rompida. Às vezes nem percebemos o homem velho que carregamos nos nossos corações. O homem apegado, o homem ciumento, o homem maledicente, o homem avarento, orgulhoso, egoísta. Isso são hábitos que vamos deixando entranhar pelo nosso íntimo e nem damos conta, né? Reflete, reelabora e refaz teus ideais, ideias e crenças. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é teu melhor momento para ouvirdes a voz da renovação. Que nós possamos tentar nos renovar, nos reescrever, compreendendo que a felicidade não é ainda deste mundo, mas nós podemos começar a esboçá-la aqui para chegarmos a usufruir dela da forma que é a nossa destinação. Que assim seja.